Ferramenta Case para modelagem de dados. O objetivo desse vídeo é apresentar, da forma mais dinâmica possível, o mesmo conteúdo que eu apresentei em uma oficina de mesmo título, né, com o objetivo de introduzir um conhecimento sobre ferramentas Case específica para a modelagem de dados. O objetivo da oficina, né, e consequentemente do vídeo, dividido aí nessas duas partes, em dois vídeos. Esse primeiro, apresentar conceitos iniciais da modelagem de dados, e na segunda parte, no segundo vídeo, apresentar uma introdução à ferramenta Case para modelagem de dados. Alguns conceitos iniciais do que seria então modelagem de dados, né? O que significa modelar? Qual a primeira coisa que você recorda quando pensa em modelagem? Eu, particularmente, me recordo daquelas massinhas ou daquela argila que eu trabalhava quando criança, modelando, né, dando forma, criando alguma coisa com aquela massinha, como por exemplo um boneco, um cinzeiro, alguma coisa fácil de modelar. E o que significa modelar dados, né? E por que esses dados precisam ser modelados? Obviamente, modelar dados não é a mesma coisa que modelar massinhas. Por que e como nós precisamos modelar dados? Qual é o propósito da modelagem de dados? Bom, ao procurarmos o assunto que nos interessa, como fazemos para obter informação? De uma maneira geral, por meio de fontes de dados não estruturados, como por exemplo jornais, sejam eles no formato de papel ou um jornal online, revistas também, ou papel, online, blogs e outras fontes onde nós podemos obter algum tipo de informação. Todavia, todas essas fontes, elas têm uma característica em comum. Nós obtemos essa informação por meio de textos, por meio de dados não estruturados do ponto de vista da informática. Será que uma empresa, ao se utilizar de dados para o processamento de suas transações e tomadas de decisão, como por exemplo a nível gerencial, pode trabalhar com dados não estruturados, né? Pode trabalhar com textos? Infelizmente não. Quando, por exemplo, preenchemos um simples formulário para cadastramento de dados, estamos inserindo informações de forma estruturada para que cada dado nosso inserido, como nome, telefone, sexo e endereço, possam ser utilizados de forma estruturada. Por esta razão, necessitamos modelar dados. Logo, os dados de uma organização precisam ser estruturados para que seus sistemas de informação possam utilizá-los de forma correta. Quando então planeja-se o uso de um sistema de banco de dados ou um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD, por uma organização, um projeto de banco de dados deve ser inicialmente criado com o objetivo de se tratar quais os dados relevantes e como eles serão estruturados. Logo, o projeto de banco de dados divide-se em três partes: o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Especificamente, a modelagem de dados trata dos projetos conceitual e projeto lógico. O projeto físico corresponde à fase de implementação do banco de dados, isto é, a criação, a construção do banco de dados dentro de um SGBD. Devemos ter alguns cuidados, né? Porque é muito comum a gente ouvir alguém falar assim: eu uso o banco de dados Oracle, ou uso o banco de dados SQL Server. Todavia, isso é um erro muito comum, porque na verdade o Oracle, o SQL Server, o MySQL e outros tantos softwares, na verdade não são banco de dados, e sim sistemas gerenciadores de banco de dados ou sistemas de banco de dados. Logo, o que nós inserimos, o que nós criamos, o que nós implementamos em cada um desses sistemas gerenciadores de banco de dados que são os bancos de dados. Mais alguns conceitos, né? Para que exatamente armazenamos dados em banco de dados, né? E antes de responder essa pergunta específica, faço outra pergunta: para que serve um banco? Bom, um banco tradicional serve para guardarmos dinheiro, né? E obviamente o dinheiro tem o seu valor, tem a sua importância, e guardamos dinheiro em banco porque lá ele pode, por exemplo, valer, né, alguma coisa, ele pode sofrer alguma correção monetária.
Um banco de sangue que guarda sangue, que obviamente pode ser vital em caso de emergência. E um banco de dados? Obviamente armazena dados. E obviamente esses dados têm importância, têm valor para que possam ser armazenados dentro de um banco. E com qual propósito armazenamos dados em banco de dados? Alguém poderia responder a esta pergunta: para processá-los, combiná-los e transformá-los em informação vital para o dia a dia de uma organização. Essa resposta não está incorreta. Mas por que esses dados são tão importantes? Nos aprofundando um pouco mais na busca desta resposta, é importante compreendermos de que tais dados, desde que tenham sido estruturados corretamente, obviamente, representam um espelho do mundo real. Em outras palavras, os dados virtuais de um cliente, por exemplo, representam este cliente no mundo real. E quando busco estes dados ou informações, busco características do cliente. Posso cruzá-los com outros dados, como quais as compras este cliente fez nos últimos 2 anos. Os dados, portanto, representam objetos e fatos do mundo real. E o que é armazenar em um BD? Vejamos um exemplo. Primeiramente, pensemos em uma pessoa. Que características uma pessoa pode ter? Vamos identificar algumas. Ora, uma pessoa pode ter nome, telefone, endereço, CPF, identidade, nacionalidade, naturalidade, peso, altura, sexo, estado civil, data de nascimento e muito mais características como exemplo. Supondo que a pessoa seja o cliente de uma empresa, será que todas as características que nós vimos no slide anterior seriam interessantes para essa empresa? Será que não poderiam existir outras características também consideradas importantes, não presentes na lista do slide anterior? Como exemplo, destaquemos as características como nome, telefone, endereço, CPF e sexo, como relevantes, importantes, e, por exemplo, altura e peso como não relevantes para essa empresa em questão. Agora, supondo que uma pessoa seja o jogador de vôlei de um time. Como exemplo, poderíamos destacar as características como nome, telefone, endereço, sexo, altura, peso e data de nascimento como importante e, por exemplo, estado civil não importante. Claro, tudo vai depender do contexto e da necessidade de quem é a parte interessada na construção desse banco de dados. Podemos concluir, então, que as características importantes são altamente dependentes de contexto, isto é, do modelo de negócio da parte interessada no banco de dados e, consequentemente, do modelo de dados a ser projetado. Isso pode ser diferente mesmo para organizações que trabalham no mesmo ramo de atuação, pois cada organização tem suas próprias regras de negócio, seus próprios processos, seus próprios meios de identificar e manipular seus dados e obter sua preciosa informação. Ora, se nem todas as características de uma pessoa são importantes para uma organização, então nem tudo presente no mundo real interessa a esta organização. De fato, nem todas as pessoas e demais conjuntos de entidades são importantes para uma organização. Denominamos conjuntos de entidades, tipos de entidades ou entidades tipo, objetos que existirão em nosso futuro banco de dados. Pensemos em um problema bem simples, o problema de uma pizzaria express. Quais características de um cliente são importantes para uma pizzaria? Supondo que um cliente chamado João Alves, uma das entidades do nosso conjunto de entidades cliente, liga para uma pizzaria pela primeira vez. Pizzaria Disco Recheado, boa noite. Pergunta a atendente. Alô, eu gostaria de fazer um pedido. Responde João. Qual o seu telefone, senhor? 2222-1122. Qual o seu nome, senhor? João Alves. E o seu endereço? Rua Pinheiro de Lima Souza de Melo, 98, apartamento 912. Qual o seu pedido, senhor? Bom, antes do pedido, a atendente pergunta o telefone ao cliente.
Como João não era ainda cadastrado, ela pergunta o nome e o endereço de João antes de dar prosseguimento ao pedido. Isso porque as características de João que interessam a Pizzaria Express Disco Recheado são exatamente estas: telefone, nome e endereço. Os restantes dos dados informados não presentes no diálogo fariam parte de um outro conjunto de entidades chamado de pedido. Então, para o conjunto de entidades que poderíamos chamar de cliente, né? O conjunto de entidades tipo ou tipo de entidades cliente, que vão representar todos os clientes da nossa pizzaria, teriam como características importantes, fundamentais, telefone, nome e endereço. E a partir de agora, nós vamos denominar essas características, o conjunto dessas características, de atributos. Como já vimos, os dados que nós utilizamos criamos dentro de um banco de dados, eles representam detalhes do mundo real. Mas para que a gente possa destacar do mundo real aquilo que nos interessa, utilizamos o que nós chamamos de abstração. E criamos a partir da abstração um mini-mundo, ou seja, a parte do mundo real que interessa ao nosso interessado no projeto do nosso banco de dados. A abstração, no contexto do projeto de um banco de dados, significa focar no que interessa. Em outras palavras, abstrair é extrair o conjunto de entidades, seus respectivos atributos e conjuntos de relacionamento, como veremos, do mundo real. O objetivo desse processo é criar o mini-mundo do cliente, isto é, a parte do mundo real que interessa ao cliente, ao usuário interessado no banco de dados. Obviamente, embora o trabalho do projeto de um banco de dados seja de um projetista, da mesma forma que o analista de sistema é responsável pela análise e projeto de um sistema, em ambos os casos, projetistas e ou analistas precisam entrevistar seus clientes e extrair deles como eles desejam que seus softwares e bancos de dados sejam utilizados para que, obviamente, ambos possam ser construídos de acordo com a sua necessidade e anseio. E eis aí o problema. E é aí que mora o perigo, isto é, o início de uma possível confusão. Isso porque a nossa área possui jargão, na maioria das vezes não compreendido pelo cliente e possivelmente vice-versa. A menos que você compreenda muito bem o ramo de negócio do seu cliente, também terá dificuldades em compreender sobre o que raio o seu cliente está falando. E não é só isso. Além do uso de diferentes jargões, existe um problema que assola a humanidade há milênios, chamado de comunicação. O que fazer? Como podemos minimizar esse problema? Bom, primeiramente conversando muito, trocando ideias, marcando diversas reuniões e colhendo dados do seu cliente através de formulários, escrevendo detalhes sobre as regras de negócio do cliente, o atual modelo de dados, quais melhorias o cliente deseja, etc, etc, etc. O objetivo é criar os primeiros passos para a definição do mini-mundo do cliente. Todavia, não é recomendável que trabalhemos apenas com descrições textuais, quer dizer, mesmo por meio de texto, podem haver interpretações erradas. Continuamos a sofrer problemas de comunicação, sem falar nos problemas já mencionados como diferentes jargões. Como então resolver o problema? Através de ferramentas gráficas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é justamente nesse instante que começamos a falar sobre o projeto conceitual de banco de dados. Em 1976, Peter Chen propôs o modelo entidade-relacionamento, também conhecido como MER, que hoje é reconhecido como um modelo para o projeto conceitual. O modelo conta com um diagrama conhecido por diagrama entidade e relacionamento, também chamado de DER. O objetivo do MER e, obviamente, do DER é fornecer uma ferramenta de alto nível de abstração que seja ao mesmo tempo representativa ao cliente, usuário e ao projetista do banco de dados, sem existir detalhes técnicos, jargão ou preocupações com o modelo lógico ou físico. Em outras palavras, o objetivo é fornecer um meio mais simples e menos técnico de se abstrair e definir o mini-mundo do cliente. Essa é a razão pela qual não iniciamos o projeto de banco de dados, um projeto lógico,
que já é dependente do SGBD a ser implementado, e sim pelo projeto conceitual. E é neste exato instante que o uso de uma ferramenta case se faz tão importante. Embora você possa utilizar um editor de diagramas como Dia ou Visio, a ferramenta case apresenta algo mais. Se você ainda não sabe o que é, eu não vou estragar a surpresa ainda. Na segunda parte do vídeo você verá a grande diferença entre uma ferramenta case e um mero editor de diagramas. Mas o que raio significa case? Bom, apesar de apontar para uma boa pista acerca do mistério de seu diferencial, eu vou explicar. Case é uma sigla que significa Computer Aided Software Engineering, ou traduzindo, engenharia de software assistida por computador. Em outras palavras, uma ferramenta case é um software utilizado para a construção de outro software. Existem diversas ferramentas case no mercado para diversas finalidades. Nosso enfoque, obviamente, é na modelagem de dados especificamente. Case para modelagem de dados. Vamos trabalhar com uma ferramenta case chamada BR Modelo. Ela pode ser obtida no link abaixo. Prepare sua conexão à internet, pois ela é bem grande, com seus de 50 a 550 KB. E sem mais delongas, baixe a ferramenta, versão 2.0, e acompanhe a segunda parte desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação e desse vídeo.